Meu boa noite a todos, seguidores do Grupo Biografias Bambuiense, no Facebook, no YouTube e no nosso perfil no Instagram. O nosso entrevistado de hoje é o empresário, professor, engenheiro mecânico, cafeicultor, Gilmar Claré Teixeira. Boa Isso. noite, Gilmar. Boa noite, Indiomar. Boa noite, pessoal. É muito prazeroso estar aqui com você, Indiomar. Te agradeço muito o convite, né, por essa oportunidade e aproveito também para parabenizá-lo por essa iniciativa que é tão importante, né, registrar a história e registrar também as pessoas, né, que ajudaram o Bambuí a chegar até onde chegou, né? Isso vai ser muito importante para o futuro, tenho certeza. Muito obrigado, Gilmar. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de fazer uma apresentação sua. Você tem os parentes seus aqui em Bambuí, morou aqui em Pois não. Bambuí por algum tempo, mas algumas pessoas não sabem quem é o Gilmar Claré Teixeira. O Gilmar Claré Teixeira é filho do Newton Teixeira e Ina Aze Teixeira, casado com Mônica Greco. Ele tem as filhas Mariana, que é a mãe do neto dele, o Pedro, e a Flávia, mãe dos netos Olívia e Rafael. Ele é empresário da área de educação, telecomunicações, cafeicultura. Ele é engenheiro mecânico formado pela PUC de Minas Gerais, professor universitário nas universidades PUC de Minas Gerais, na Universidade do Estado de Minas Gerais e da FAI, a Faculdade de Administração e Informática de Minas Gerais, entre outras. Ele também foi diretor do Senai, onde trabalhou entre 1977 e 1993. Consultor de diversos programas e empresas, inclusive do Banco Mundial do Brasil, por 3 anos. Foi conselheiro da Credivas e conselheiro da cooperativa Cooperrita por 5 mandatos, inclusive ele continua lá nessa Sim. cooperativa. Pós-graduado em cafeicultura pela Universidade Federal de Lavras, atualmente ele é delegado representante de Minas Gerais no Sicredi. É sócio proprietário de 3 empresas e proprietário do sítio Paraíso e Café Santa Mônica, lá em Santa Rita do Sapucaí, onde ele reside atualmente. A gente vai estar vendo aí algumas fotos aí desses empreendimentos aí do Gilmar, lá em Santa Rita. Gilmar, além de ser descendente, né, de tradicionais famílias aqui de Bambuí, a família Aze, a família Teixeira, a família Bahia, qual que é o seu relacionamento com Bambuí? Por que você tem Bambuí no coração? Ô, Lidiomar, eu tive uma mentora chamada Marina Fene, porque eu fui instrutor, né? Ainda sou instrutor do Empretec, que é um programa do Sebrae com a ONU, e a Uhum. Marina Fene foi quem implantou esse programa aqui no Brasil. Então ela foi minha mentora, né, nessa questão do empreendedorismo. A Marina Fene fala que tem coisas na vida da gente que são como o primeiro beijo. O primeiro beijo é aquele beijo inesquecível. Lógico que você vai beijar muito durante a sua vida toda. E até beijos melhores. Mas aquele primeiro beijo, ele vai ser sempre o primeiro, É né? marcante, É né? marcante. Então, Bambuí, para mim, é meu primeiro beijo. Como eu estava conversando com você antes, toda a minha formação social, toda a minha formação familiar, né, os meus valores, os meus princípios, todos eles foram aprendidos aqui em Bambuí. Bambuí. Né? Na Uhum. minha, na minha infância, na minha adolescência, que eu não morava aqui, mas vinha aqui todas as férias, né? Na minha juventude também, praticamente todas as férias, muitas vezes até passava o final de semana aqui. Né? Tive grandes amigos aqui em Bambuí, ainda tem grandes amigos aqui em Bambuí, então Bambuí para mim representa isso. Mais do que memórias, eu tenho muito orgulho de dizer que, apesar de eu não ter nascido aqui, a minha família toda nasceu aqui. Você atualmente mora lá em Santa Rita do Sapucaí, né? Como e por Sim. que você foi morar lá naquela progressista cidade lá do sul de Minas, Gilmar? A vida da gente, a gente acha que controla muita coisa, acaba que não controla nada, né? É muito mais o acaso que propriamente outra coisa. Nessa época eu trabalhava no Sebrae, a convite do Stefan Salege. Eu saí do Senai e fui para o Sebrae. E 3 anos depois o Salege sai do Sebrae e vai presidir a FIENG, porque ele foi eleito presidente da FIENG. Uhum. E começou a insistir para eu ir para a FIENG,
Ele queria que eu voltasse para o Senai. Eu tinha na minha cabeça que eu não podia voltar. Eu fiquei lá 17 anos, fui para o Sebrae para um novo desafio, que era implantar as escolas técnicas de formação gerencial, e não queria voltar. E o meu sogro trabalhava no Senai e ele queria me colocar no lugar do meu sogro. Quer dizer, ele ia me causar um problema familiar de todo tamanho. Não é? E nisso... Ele desempregar seu sogro. O meu sogro já estava aposentado, mas continuava trabalhando na direção do Senai. E eu fui dar um seminário em Pretec, esse seminário de empreendedorismo, em Pouso Alegre. Lá eu conheci a filha do meu atual sócio, do Odair. E durante um dos dias da semana que eu estava lá, ela me convidou para conhecer a empresa do pai dela. E o pai dela, a empresa ITE, Teleinformática. Chegando lá, eu tive uma empatia muito forte com o Odair. E eu convidei para ele ir a Belo Horizonte, ele foi a Belo Horizonte, e depois ele me convidou para retornar a Santa Rita. E numa desses encontros nossos, ele me convidou para ser sócio dele. Da empresa de? É uma empresa de telefonia. De telefonia. Aí ele me fez esse convite e eu não pensei duas vezes, eu aceitei na hora. E foi muito... A sede era lá em Pouso Alegre. Lá em Santa Rita do Sapucaí. E eu morava em Belo Horizonte. E foi muito difícil porque o Saled virou para mim e falou assim, olha, mas você não vai sair do Sebrae, porque eu preciso de você no Sebrae, porque as escolas técnicas era a menina dos olhos dele. Então eu fiquei no Sebrae e na empresa durante um ano. Eu ficava 2 dias por semana no Sebrae e 3 dias na empresa. Até que um ano depois, né, de ter feito essa passagem, eu me mudei para Santa Rita. Então foi isso que aconteceu. E chegando em Santa Rita, eu queria muito morar num sítio. Surgiu a oportunidade de eu comprar um sítio pequeno. Eu comprei. E todo mundo começou a falar comigo, você fez uma besteira danada, porque é muito grande para você morar. Você vai gastar muito dinheiro com isso. Eu falei, o que eu faço então? Planta café. Aí eu comecei a mexer com café. E tive um amigo, Fernando Carneiro, que me ajudou em tudo, porque eu não conhecia nada de café. Eu era urbano, engenheiro, não sabia nada. E ele e o pai dele, o seu Luiz Carlos, a quem eu devo uma gratidão enorme, me ajudaram a montar a estrutura de café. Aí eu fui comprando né, ao redor até formar a fazenda do jeito que ela é hoje. Ela hoje é maior do que um sítio. Ela é maior, é uma fazenda de porte médio, são 90 hectares. Dá para plantar muito café. Sim, eu tenho lá aproximadamente 52 hectares de café. Muito, dá uma produção boa. São 200 e, traduzindo em pé, são aproximadamente 220 mil pés de café. Entre essas muitas atividades suas, você ainda encontrou tempo para mudar. Morou no exterior, né, durante um tempo aí, né? Qual o motivo dessa mudança? Por que você mudou? Para onde você foi? Pois é, de novo, o acaso, né? O acaso. Eu estava no Senai e surgiu uma oportunidade, através da Embaixada da Alemanha, de fazer um curso de pós-graduação na Alemanha. Eu me candidatei, fiz a prova, fui aprovado, né, e me preparei para esse curso. Fui até o Senai, a direção do Senai, pedi a licença, porque era 10 meses de atividade. Foi me dada essa licença e eu fui então morar na Alemanha para poder fazer esse curso que era na área de educação, planejamento e economia de sistemas educacionais. Né? E eu me preparei para fazer o curso em inglês. Né? Domino o inglês. Domino o inglês. Me preparei, me aperfeiçoei e chegando lá, era uma turma especial em espanhol. Menos mal. Pois é, mas tinha que fazer a tese. Se fosse em alemão. Pensou, mas tinha que escrever a tese. De novo, aí veio uma pessoa que me ajudou demais, chamada Cristina, que era uma espanhola ali da região da Galícia, que fala um espanhol misturado com português, que se dispôs a me ensinar espanhol. Então eu fazia o curso de dia e a Cristina me dava aulas à noite de espanhol. Acabou que eu aprendi o espanhol também na marra. Mas eu não conseguia escrever a minha tese. A Cristina, eu escrevi em português e ela fez a tradução. Bastante. Demais. E ela me obrigou, para poder aprender espanhol, ela me obrigou a ler o livro dos caminhos de Santiago de Compostela. Então, se você me perguntar sobre os caminhos de Santiago de Compostela, eu sei todos. Porque ela me obrigava a ler os livros, porque era da região dela, né? Para poder aprender, para ganhar vocabulário em espanhol. Tá. E você conseguiu ser fluente em espanhol? Sim. Então, inglês e espanhol você domina bem? Domino.
domino. Alemão não deu para aprender alemão não. Eu tive aula de alemão, mas eu dominei aquele alemão do dia a dia, né? Para perguntar preço, aonde vai. E o alemão é uma língua muito difícil, muito pesada, as palavras são muito compostas. Hoje eu entendo alguma coisa, mas eu não consigo falar. Não é das mais difíceis, não, mas é uma língua difícil. Você é cafeicultor, né? E cafeísta, né? Vamos falar então aí de café. O que está acontecendo com o café? Por que o café ficou de repente tão caro? E você está ficando milionário, então? Não estou, porque o preço está bom mesmo, né? A saca de café hoje... Produtor, né? A saca de café hoje está girando em torno de R$ 2.400, R$ 2.500. É um preço excelente, não tenha dúvida. Mas não tem café. O que aconteceu foi que nos últimos 5 anos, 6 anos, o efeito das mudanças climáticas sobre as lavouras de café foi desastroso, né? Eu vou falar por mim. A minha produção hoje ela é em torno de 50% a 60% do que era há 5, 6 anos atrás. Caiu bastante. Por causa do clima. Por causa do clima. Então nós tivemos... Faltou chuva, o regime de chuva se deslocou, tivemos chuvas, em vez de ser estendidas no período de setembro, outubro a março, elas se concentraram em novembro, dezembro, que causou essas grandes enchentes, né? Que foi esse acúmulo de chuva. Está meio desregulado, né? Total, muito, né? Muito. E a temperatura que subiu, né? E o café, ele precisa de temperaturas amenas, né? Por isso que ele se dá bem na altitude, porque ele precisa de dias ensolarados e de noites frias, né? Para o desenvolvimento. Então foi isso que aconteceu. Então o preço está muito bom, mas a gente não tem café. Né? Tem preço, mas não tem a mercadoria. Mas o que está caro mesmo é o cacau. O cacau era $2.000, $2.500 a tonelada, hoje está $9.000 a tonelada do cacau. Mas eu não sei se procede. Parece que o Vietnã e a Colômbia, que são grandes exportadores de café, parece que tem problema também com o clima. A safra deles lá, né? Também. Isso aí afetou não só aqui no Brasil, mas o mundo, que é um commodity, né? E tem preço, parece que em dólar, não é assim? Exato, isso mesmo. E parece que houve problema lá também. Se regularizar lá também, pode ser que diminua, então aí possa normalizar esse preço do café. A expectativa é que o preço do café se mantenha alto por mais 3 a 4 anos, porque o café é uma cultura bianual, ele não produz todo ano, ele produz a cada 2 anos. Então o ciclo do café automaticamente é de 2 anos. Então, até 2 anos é seguro que o preço do café se mantenha alto. Não tem café. O preço vai continuar alto. A partir daí, então, pode ser que ele tende a baixar o preço. Vilmar, entre os seus vários trabalhos publicados, que são muitos, né, alguns manuais e cursos para o Sebrae, a Fundação Getúlio Vargas, Sicoob, Credminas, Senai e vários outros. Desse trabalho aí que você fez, qual que te desafiou mais? Qual que foi mais difícil e que também te realizou? Olha, o trabalho assim, que eu gosto muito de fazer é o trabalho de instrutoria junto ao Sebrae, junto à ONU, né, que é desse seminário Empretec, que é um seminário para empreendedores. Então, eu ter sido convidado para poder participar da elaboração do manual do Empretec. A sigla é Empretec, o que significa? Empretec significa empreendedores de base tecnológica. Empreendedores tecnológicos, aí se abreviou para Empretec. Virou uma sigla. Assim, me deu uma satisfação pessoal muito grande, porque isso me propiciou, né, escrever também outros manuais, ou escrever bastante conteúdo, e me possibilitou fazer esse desenvolvimento no Uruguai, na Argentina, no Panamá, né, onde eu tive a oportunidade de treinar outros instrutores, né, porque como eu dominava o espanhol, isso facilitou, né? Então eu tive a oportunidade de visitar outros países, de trabalhar em outros países, o que foi um desafio muito grande. Eu me lembro que eu estava... o Peru também, eu estive no Peru também. Eu estava dando uma palestra lá em Lima e de repente me deu um branco no espanhol. Eu não sabia o que fazer. Aí a professora que havia me convidado, a diretora da escola, virou e falou comigo assim: fala em português mesmo, que eles adoram ouvir o português. Que sorte, hein, Gilmar? E foi assim, olha para você ver que coisa interessante, né? Então eu comecei a falar em português e o pessoal realmente ficou atento, né? Eles só pediram que eu falasse mais lentamente, né?
e no final correu tudo bem. Mas esse foi o que mais me gratificou por isso, né? Por ter tido essas oportunidades, aberto essas portas. Né? Ficou apertado. Muito, muito. Mas saiu muito. bem. Saiu, no final deu certo. Vilmar, aqui a economia de Bambuí hoje é totalmente dependente do agronegócio. É cana, a usina, é o café, é o queijo, né? E o gado. É agronegócio, é agricultura, pecuária, né? E pelo seu currículo, né, nós acreditamos que você pode orientar ou indicar as autoridades e também os empresários locais caminhos para a gente sair desse ciclo vicioso, expandir ou diversificar, criar uma vocação para que Bambuí possa, como por exemplo o Santo Antônio do Monte tem lá as fábricas de fogos, Nova Serrana também é o calçado, eles importam quase toda a matéria-prima, então Bambuí, Lagoa da Prata tem a Embaré, tem um laboratório, né? A gente precisa de uma vocação aqui para que empresários possam se sentir atraídos em montar o negócio aqui. O que você orienta aí para... A gente tem seguidores aí, pessoal lá da prefeitura, da Câmara e empresários, que a gente já entrevistou alguns aqui. O que você poderia recomendar? Bom, eu não tenho a menor pretensão de recomendar nada. O que eu posso contribuir é com a minha visão crítica externa, né? E às vezes quem tem uma visão externa pode ver coisas que quem está dentro da cidade, dentro daquele local, não vê. Eu tive a oportunidade de trabalhar em vários projetos de desenvolvimento local. Você falou a palavra que é a palavra-chave de todo projeto de desenvolvimento, que é a vocação. Então, o município, a região, ele tem que seguir a vocação dele, porque não existe nenhum caso de desenvolvimento estudado onde uma cidade, um município, uma comunidade tenha crescido, tenha desenvolvido, dando tiro para tudo quanto é lado. Né? Então tem que focar os esforços e tem que focar naquilo que é vocacionado naquela cidade. Aí a pergunta é a seguinte: o que é uma vocação? A vocação é um conjunto de habilidades, de recursos que aquela cidade tem que propicia o desenvolvimento daquela atividade. Explorar, né? aquele negócio. Aquele negócio. Então nós estávamos até conversando aqui, nós temos um potencial enorme aqui hídrico. Né? Talvez o solo aqui não seja um solo da qualidade do sul de Minas, do Paraná, mas aqui tem recursos hídricos que lá não tem. E abundantes. E hoje a riqueza da água doce, você sabe, é enorme. Na minha região, por exemplo, uma fazenda que não tem água, ela é desvalorizada. Enquanto a partir da cidade, a fazenda que tem nascentes, ela tem uma valorização extraordinária, maior. Né? Então, eu acho que aqui tem esse potencial, tem a história. A gente nunca pode esquecer que Bambuí, né, ela foi gerado aqui, foi criado aqui. Um dos maiores líderes do agronegócio do Brasil, um desbravador que foi o Ars Polinelli, ele é reconhecido no mundo todo como uma pessoa que inovou, que possibilitou ao Brasil o desenvolvimento da agricultura como nós conhecemos hoje. Sem Ars Polinelli não existiria cultura em Goiás, não existiria no Cerrado, no Noroeste, no Norte, não existia. Né? Foi ele que rompeu com isso tudo corajosamente, né? Ele rompeu, porque ele estava em Lavras, ele tinha a base de estudos, mas precisava de um líder que bancasse aquilo. Ele, na época, ele era diretor de Lavras e ele bancou aquilo. Né? E daí ele foi ministro, né? Se tornou um grande líder. Né? Deputado, e ele, deputado federal, constituinte, e ele aqui de Bambuí. Né? Então, nós temos que ter essa imagem, porque é muito importante, além da vocação, ter uma referência. E nós temos essa referência aqui em Bambuí. Outra coisa importante que garante essa vocação do agro é a escola técnica, que hoje é uma faculdade. Né? Tem curso aí de terceiro grau, não é? Inclusive de especialização. Um curso recém-aberto aí de veterinária, parece que recebeu nota 5, nota máxima aí do Ministério, né, da Educação, que faz essa medição aí. Assim. Pois então você vê que nós estamos listando aqui brevemente alguns recursos, né, e algumas habilidades, vamos dizer assim, algumas aptidões que garantem essa vocação. Então nós temos a tecnologia, nós temos a terra, nós temos a água, nós temos uma referência. Né? Então você perguntar, então o que é que falta? Falta liderança. Agora,
Porque para mobilizar as pessoas para poder fazer esse movimento de desenvolvimento, é importante que tenha líder. Tem um exemplo muito clássico disso, aqui próximo de nós, que foi o que o Joãozinho fez aqui em São Roque. Eu sou amigo particular do Joãozinho. O João lá do Saroncred. Saroncred. O João, nós saímos para dar palestra juntos várias e várias vezes, dormíamos no mesmo hotel, conversávamos muito, né? Agora, recentemente, eu tive a oportunidade de ir lá visitá-lo lá, e o João conta isso, olha, aqui não tinha nada, tinha um queijo, que a Emily se referiu ali, tinha um queijo, né? E ele buscou o recurso financeiro, que era uma das coisas que faltava, e viabilizou aquilo lá. Não sei se você sabe, a cooperativa de crédito lá, até a escola ela criou lá. Viveiro de mudas e tudo. Ele fez realmente uma revolução. Né? Trouxe tecnologia para o queijo, né? Trouxe o marketing do queijo. A marca da canastra hoje é uma marca que agrega valor. Não é mesmo? Então você vê que ele soube unir os recursos, a vocação do município e transformou isso em prosperidade. Né? O que eu vejo que é muito errado é que as pessoas acham que depende muito da liderança, e essa liderança é governo, está no público, e não é. Nem sempre, né? Não pode ser, porque é transitório. O líder público ele é transitório, ele tem um plantão que ele ocupa ali 4 anos. Ele tem mandato, né? Ele tem mandato. Então, um projeto de desenvolvimento ele não dura 4 anos. 4 anos é semeadura. Né? Então ele tem que ir além disso. Então tem que envolver a elite do município, né? As cabeças pensantes do município. E elas estão aonde? Elas estão no setor público, elas estão no setor privado, elas estão no terceiro setor. Você sabe que hoje o terceiro setor é importantíssimo, né? dentro da sociedade. Eles têm que se sentar, conciliar os interesses, que isso é outra coisa difícil de fazer, essa conciliação de interesses. E a partir disso, tendo um foco, a coisa começa a andar. Eu vou dar um exemplo a você que eu percebi aqui em Bambuí. Né? Então, de novo, eu quero assim, humildemente dizer que essa é a opinião de quem está de fora. Né? A festa agropecuária de Bambuí, a nossa exposição agropecuária, na minha juventude, era o ápice. Era um festão. Vinha gente do Brasil inteiro. E era exposição mesmo, né? Hoje é só festa mesmo. Isso. Você chegou no ponto que eu queria tocar. Então, eu lembro, o senhor Mauro Cardoso, o Tiito, Domingos, Paulinelli, lembra essa turma toda, Inês, Paulinelli, lembra essa turma toda com orgulho ir lá apresentar os animais dele, apresentar o produto da fazenda dele. Os empregados dele indo lá assistir rodeio, tudo. Era uma comemoração do progresso, era uma festa comemorativa daquilo que a cidade tinha de mais importante. E isso se perdeu. Isso se perdeu. Então esse orgulho, essa satisfação, né? A cavalgada era uma coisa belíssima. Não é? Ultimamente não tem mais. Então é resgatar esse orgulho, resgatar, né, essa valorização do que é feito aqui. Né, para poder atingir. E isso é fundamental para poder mobilizar a cidade toda. E, finalmente, o agro hoje é diferente do que era há 10, 20 anos atrás. Com certeza. Se eu hoje, mais tecnológico. Se eu plantasse, cuidasse do café como cuidaria e plantasse há 10 anos atrás, eu ia morrer de fome. Por quê? As variedades são diferentes, o trato é diferente, a forma de colher o café é diferente, a forma de classificar o café é diferente, e isso implica na valorização do café. Então, você usou a palavra commodity. Né? Então, a agricultura é baseada em commodity. Commodity só tem um jeito de você gerar riqueza, é volume. Então, aquelas pequenas roças de milho, nem o meu funcionário lá na fazenda quer fazer, porque ele sabe que é mais barato ele comprar um milho no mercado do que ele plantar. Feijão ninguém planta mais, roça pequena de feijão, que é mais barato, não compensa. Por quê? Por causa do volume. Né? Então, a forma como se faz o agro, a logística do agro, a forma de comercializar, ela é tão importante quanto a fazenda. Então, a presença de uma cooperativa de produção forte é fundamental. Né? Para quê? Para poder exatamente... Seria, então, o caminho. Cooperativas. É um dos caminhos. É um dos caminhos. É uma das ferramentas importantíssimas para isso. A nossa aqui fechou, faliu. Cooperativa dos produtores. Pois então. A Capib. Eu lembro da Capib. Fechou. Eu estou fazendo menção à cooperativa exatamente por isso. Um dos sustentáculos do agro em Santa Rita é a presença da Cooperrita.
Porque como é que eu, que produzo lá uma quantidade X de sacas de café, iria negociar meu café sem a presença da Cooperrita? Para gerar o volume, para gerar a logística necessária de armazenamento, classificação e entrega. Eu não consigo exportar direto. Você faz através da Cooperrita. Da Cooperrita e de um programa da Syngenta chamado Nucoff. Eu consigo exportar direto através do Nucoff também e através da Cooperrita, que lá criou o seu café da mantiqueira, né, que é uma classificação do café, que aumenta o valor agregado do café. Então, eu vejo que faz falta uma cooperativa de produção também, porque se a vocação é o agro, você tem que ter um instrumento, e um instrumento mais adequado é uma cooperativa de produção. Então, o negócio é associar, cooperar e tecnologia. Eu tenho como filosofia o seguinte, eu nunca tive negócio que não tivesse sócio. Todos os meus negócios eu sempre tive sócio. Eu acho, e te falei, que eu tenho certeza que tudo que eu consegui ser e ter hoje, eu devo sempre a ajuda, a colaboração de outras pessoas. Eu não acredito no mundo individualista. Não dá para... Podia ser aquele self-made man, podia ser na década de 50, 40. Hoje, os negócios são muito complexos. Entrelaçados. Né? Muito entrelaçados. Então, você tem que ter, obrigatoriamente, parceria, você tem que ter sócios, você tem que ter cooperativas, você tem que ter associações, né? Porque senão você não consegue. Você tem mais alguma coisa que você gostaria Não, de só que, falar? mais uma vez, gostaria de agradecer, né? E a oportunidade de estar aqui. Eu estou aqui a convite de um empresário aqui de Bambuí. Nós estamos iniciando um trabalho numa empresa aqui, que eu espero que brevemente possa ser anunciado. É um trabalho de reestruturação, de renovação. E foi um prazer muito grande que eu uni a possibilidade de vir a Bambuí, né, que, como te falei, é o meu primeiro beijo, né, e também poder estar trabalhando aqui profissionalmente. Você está a trabalho também. A trabalho. Irmão, eu te agradeço muito aí, foi um prazer e uma honra ter você aqui no nosso estúdio, muito esclarecedor. E eu espero que nossos empresários, nossos políticos aproveitem bem aí as suas explanações e que possa tirar algum proveito aí. E foi realmente um papo bem esclarecedor, te agradeço muito. A gente então vai encerrando o nosso bate-papo por aqui. Na próxima sexta-feira a gente volta aí com o nosso resgate aqui da história de Bambuí. Boa noite, Gilmar. Boa noite, pessoal. Foi um prazer. Boa noite a todos. A gente volta então na próxima sexta-feira.